Obrigado. A ópera do Tietê, muito conhecida no século XIX, ela é um dos trabalhos mais maturos do compositor Guilherme Donizete, e ela está baseada numa obra literária de um autor escocês muito conhecido na época, chamado Walter Scott. É um dos autores centrais de literatura, que foi conhecido como literatura gótica, que tem uma grande repercussão ao longo do século XIX e depois também por causa de uma série de características. O que me chamou a atenção foi a frequência quase constante ao longo do século XIX e primeiros anos XX da presença dessa ópera no repertório de diversas companhias lídicas. O mais comum nessa altura é que, com o passar do tempo, os títulos fossem substituindo os outros. O que fez com que essa ópera continuasse? Isso foi uma indagação inicial da minha pesquisa. Quando encontrei o Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro, uma coleção incrível de livros, a primeira tradução em língua portuguesa, ainda dos anos de 1830, conservada, aí eu tive certeza de que ali residia alguma questão de gosto que merecia uma pesquisa. Essa pesquisa, então, é estudada pelo CNPq, com uma bolsa de produtividade na pesquisa, que dura 3 anos, eu estou no final, mais ou menos, do primeiro ano. Já fiz uma primeira apresentação a respeito da estruturação musical de uma cena muito importante dessa ópera, que foi tão marcante que era representada isoladamente na ópera em muitos casos, ao longo desse momento que a gente menciona, esse período de 1845 a 1936 no Brasil. O que me interessava saber? Então, o público reconhecia os elementos estilísticos, literários, eles foram transmitidos no livro, eles estavam presentes nas representações, a música que conduzia esses elementos era, então, percebida pelo público, por uma crítica. Então, me dediquei a pesquisar em todos os jornais brasileiros disponíveis e, até agora, já fiz a leitura de uns 80 a 85% deles. A gente, então, identifica algumas situações interessantes. Vou primeiro colocar aqui quais são essas características, dar uma introdução à obra literária que, enfim, ampara essa ópera, para depois a gente ver como é que o público reagiu a essas representações. E também, no meio dessas crônicas, a gente vai ver que surgem imagens que são elucidativas dessa questão de luz. O Tietê Lamermoor, o nome dessa ópera, ela foi estreada em 1835 em Nápoles, mas ela nasce a partir de uma realização em livreto de Salvador e Camarão, então uma obra de Walter Scott chamada A Noiva de Lamermoor, que foi publicada em 1819. Como assim já é ambientada na Escócia, na época da unificação com a Inglaterra, isso no final do século XVII, e no centro da trama está um caso de amor trágico entre a jovem Lucy Ashton, que é a tia de Lamermoor, e o inimigo da sua família, que foi retirado de Nápoles Cruz. As características do estudo gótico literário que se afirmaram nos anos 1764 e 1820, que a gente pode perceber através das obras de Walter Scott, são as seguintes: a ambientação do passado medieval com invocações medievais, como castelos, igrejas, cemitérios, fortalezas, ruínas, personagens que tendem aos estereótipos do drama romântico, do melodrama, donzelas, cavaleiros, príncipes, vilões e impudetes, isso é muito importante, criados confidentes, etc. Também tem bruxas e tem gente misteriosa fazendo coisas meio escuras. Todos eles reproduzem uma hierarquia e um comportamento social de uma antiga nobreza. O mistério dos elementos sobrenaturais que levam ao terror, que são um elemento importante, criaturas sombrias e grotescas, segredos do passado que envolvem pactos, crimes, intrigas, documentos escondidos, codicílios, testamentos, determinando o destino dos personagens viventes no seu tempo presente, através de maldições, profecias, obrigações familiares e políticas que são incontornáveis. A gente não pode fugir daquele destino. A partir de 1820, o gótico vai persistir com ênfase no suspense e no terror, ou seja, explorando já a dimensão sobrenatural, a loucura, a esquizofrenia e outros estágios demenciais que são explorados pelos autores literários. Isso vai também começar a transparecer não só nas obras literárias, mas na ópera e nas montagens de óperas baseadas nisso.
maldições relacionadas a pessoas, objetos e lugares, morbidez, né, ligada a prazeres ou estados depressivos contrastes de comportamento. Nostalgia do passado a um nível doentio, ou seja, baseada numa ideia de melancolia, como uma espécie de vestígio de doença, e discussão sobre a condição social de gênero, idade e de cultura. A Lucia de Lammermoor foi estreada em francês 4 anos mais tarde, e a gente precisa dizer que essa estreia em francês ela potencializou muito a ópera, ela foi de uma grande repercussão na época, porque ela ganhou um ato a mais, fazendo uma melhor divisão, ela tem 4 atos, e essa expedição dessa versão dos 4 atos, ela aconteceu até com muito maior produção no Brasil naquele momento do que a versão de 3 atos em italiano. O trecho que mais se falou ao longo do tempo foi a cena 5, número 14, né, o número de ensaios colocado no ato 3, o terceiro ato. Essa sinopse dessa cena é o seguinte: a Lucia acaba de matar Arthur Butler, que era uma espécie de marido imposto pela família. Ela foi obrigada a casar com ele e o mata na noite de núpcias, no quarto nupcial. Ela sai, vagueia pelo castelo, acreditando estar na noite de núpcias com o Edgar, que é o inimigo da família, mas por quem ela se apaixonou dele com ela. E Lucia, nesse momento, ela entra no estágio esquizofrênico, de onde não vai mais sair. E se apresenta assim, né, à sociedade que estava ali para festejar o casamento. Essa cena foi popularmente chamada de cena da loucura, porque ela tem um grande impacto nas pessoas naquele tempo, porque não se criam crimes ou, né, esse tipo de exposição em cena, e isso gerou uma certa discussão. A parte inicial também chegou a ser chamada de rondó da Lucia, porque ela era um formato que há uma repetição no tema principal. Foram identificados os nomes, então, por 66 cantores, que atuaram em 1841 e 1976 em 15 cidades brasileiras. Só 15 cidades tiveram, né, a apresentação dessa ópera, mas de um modo muito constante. A estreia absoluta, ou seja, a criação do Brasil, se deu com a Marinângela, uma cantora que era muito jovem, ela tinha cerca de 18 anos de idade, quando se apresentou em Recife. Ou seja, uma idade muito próxima da Lucia, personagem da ópera do livro, em 20 de novembro de 1845. Então, a primeira crítica que se produz sobre ela já é interessante nesse sentido. O público parecia sofrer presentes as forças da companhia, das dificuldades que ela acabava de lutar. E só se nós tivéssemos a fortuna de ver o senhor Maria do Atlântico, com os genuínos vestidos conselhos do século XVI, XVII, quando o seu caráter reclamava, não teríamos mais nada a desejar em cada uma das 3 noites pelos dias subiu uma cena. Ou seja, se não fosse só esse detalhe, estava perfeito para o público do Recife como se estreou. Sem falarmos na expansiva área, ele vai mencionar os trechos aqui, né? E aqui, então, ele vai mencionar o seguinte: há um trecho ali do Dolce Sono, que é a qual contou da Lucia, da senhora Maria Marinângela, quando Lucia já louca, aparece na cena como um espectro. Então, olha aí, fantástico. Como um espectro, pálida e convulsa, com todos os sinais de uma vida que se exala. Foram de um patético magnífico, patos, louco, emoção, né? E de um terror poucas vezes visto. Aqui, para a gente ter uma ideia, depois do Marinângela, todas as outras que estrearam no dia em todas as 15 cidades brasileiras concursadas, incluindo aqui Manaus, claro, lugar que viu muitas óperas no seu passado. Nessas etapas de circulação, então, o conjunto dessas crônicas vai revelar 4 estágios diferentes e distintos entre si de recepção. No primeiro, entre 1846 e 76, a ópera foi vista quase exclusivamente apenas no Rio de Janeiro. Depois da estreia em Recife, ela estreia no Rio e ela estreia em francês. E é vista por 24 temporadas quase seguidas, ao longo de 30 anos. Parece que ela, né, veio para ficar. Ela é ensinada em italiano também, né, mas partituras com os textos da ópera, ou versões delas, já são comercializadas com frequência.
Num segundo momento, a partir de 1882, ela ganha uma grande expressão, vai ser vista em várias cidades, em mais de uma cidade ao mesmo tempo, realizada por artistas diferentes, não são os mesmos, são vários, e agora parece se afirmar no gosto do público por todo o país. A prova da sua popularidade é o surgimento de paródias teatrais, ou seja, outras peças parodiando, né, o assunto, o tema, a música do dia, e elementos de consumo cotidiano, como nomes alusivos em moda, indumentária, penteados e até em cavalos de corrida, caríssimos, que tinham o nome dos personagens da ópera. A partir da década de 1890, ela foi desempenhada também por companhias de operetas de gênero misto, ou seja, ela caiu de tal maneira no gosto que não só companhias de ópera encenavam. Nesse caso, ela passa a ser também escalada para matinês, apresentações duplas que acontecem, né, de tarde e de noite, e passa a ser colocada junto de grandes óperas já de um outro estilo, que é o estilo verista, naturalista, 50 anos mais tarde, que é o caso das conhecidas Cavalaria Mexicana e Palhares. E nesse momento, pelo menos, a gente tem um caso, um ano específico, no ano de 1893, 7 cantoras diferentes estão circulando o país cantando produções do Rodrigo da Ventura. Ou seja, está para lá, está sendo visto em todo o mundo. Essa também vai ser uma etapa que vai ser uma clara dissidência de recepção. A crítica vai dizer, olha, essa obra está velha. E a gente não sabe por que o público continua fascinado por ela. Última etapa, a partir de 1910, a obra só vai ser vista no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre, onde as últimas apresentações já vão ser nos anos 30. Tem suas intérpretes nesse período, então vão ser as grandes artistas internacionais altamente especializadas no papel que vão visitar o país e elas vão deixar uma impressão renovada do que é, né, essa personagem. Eu fiz aqui pequenos recortes, que a gente vai ver só alguns, a respeito, né, dessas críticas que foram feitas na época. Essa daqui é uma crítica, né, que é baseada numa apresentação de uma série de cantora da época, chamada Ana de Lagrange, que visitou o Brasil. Ela é um verdadeiro popstar da época, puxou uma fortuna para trazer e ela fez jus a isso com grandes interpretações. Aqui, disse assim, depois de fazer uma resenha, que era a obra do Walter Scott, que eles sempre colocavam, né? No primeiro ato, depois da introdução do coro, vem a cavatina e a área valida. Segue-se a cavatina da soprano, em que Luthier conta que viu aparecer a sombra do amante, que um raio resolveu de matar e lançar na fonte da sereia, com a passagem da nota e do grifo. A senhora da Granja sempre acompanha nesta parte. E aqui o grifo que eu faço com as voz e gestos acompanha ela toda a graduação de sentimentos, desde a inquietação até o terror. Ou seja, os artistas já começam a incorporar, né, uma interpretação que mostra uma Luthier, né, que vai perdendo a razão, vai, né, se tornando ela mesma vítima, né, de sua condição e transmitindo terror que é psicológico. E é também terror na situação que ela vive. Na etapa 2 da descrição, a gente vai ver uma coisa interessante. A primeira vez que se diz que a ópera já é um pouco antiga. Isso é em 1876, 30 anos depois da estreia do Brasil. Ela já era uma ópera um pouco antiga. A partir daqui ela vai começando a chamada de velha, né, por vários cronistas. Veja só o que diz um dos cronistas. O objetivo da Vermont não é mais do que um mimoso buquê que suspiros matizados e fechados com mimoso desta e foram limpados, igual o jogo foi, né, expressou, né, de lágrimas, de umas lágrimas cintilantes. Ou seja, ela é uma perfumaria, né, do cronista. E outro aqui, embaixo do seguinte: sabe que o público, portanto, da Vermont, o Luthier não podia ter desempenho igual ao exemplo do seu anjo. Teve alguns bem sensíveis, mas desculpa-se tudo ao ouvir-se a senhora Terezinha cantar a parte do Luthier. O espectador fica realmente extasiado, deslumbrado diante de tanta arte. Ou seja, quando acontecia, né, essa incorporação, né, canora, né, da personagem no artista, o público esquecia por causa dessa dimensão psicológica que a parte assumiu. Da etapa 3, que é o que a gente viu, né, no conhecimento, as décadas que marcaram
virada do século XIX e XX, ficou claro que havia uma posição crítica de atual estereótipos e aquilo que o público gostava. Olha aqui o que disse a Gazeta do Rio de Janeiro. O Corinthians Fluminense representa-se hoje pelo Dia de Flamengo, isso em 1993. Uma obra que não envelhece, porque o público não quer que envelheça. Isso eu achava muito boa, não estava de ser direito que paga, né? Então, acabou de ser aí. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, né, a gente vai ver, né, essa última. Aqui, os críticos completamente livres do imperialismo, né, dominante, ou o dever de wagnerismo, vão tentar dizer que só não vale mais nada. Né? Que ela é ultrapassada, sem sentido, inadequada. E ele diz assim, olha, dizem que a música branda os costumes. Não contesta. Querem, porém, parecer que ela não conseguia os opiniões. Que a própria Kim a sustentar a inverossimilhança e absurdo da Vera Americana, que era mais um tratado de localização que expressão dos sentimentos, dos caracteres dos personagens. Penso, não há dúvida que a predileção do nosso grupo pelas cavatinhas, do ele dos terceiros da escola italiana, é prejudicial ao seu gosto artístico. Então já pensou que o público para tentar, né, derrubar a obra, né, do lugar onde estava. Vamos passar. Essa última etapa é bastante interessante, é uma recuperação da obra. Né? A Associação de Biblioteca é pouco com a sua característica naturalista, elas vão levar a obra para um outro ponto de intervenção, adjungando um nome de contornos psicológicos que justificam a perturbação mental da protagonista e até mesmo do autor. Olha aqui uma passagem bastante interessante. Aqui uma bem legal, que essa aqui é que ele fala que uma tintura de melancolia permita-se a expressão expressão em todas as partes da obra e dá um caráter de unidade, tão raro nas partituras italianas. Por que ele pede permissão da expressão? Porque melancolia é um vestígio considerado patológico de uma nostalgia que já vai, né, se caminhando para uma doença. Quem trabalha com isso, né, especialmente nas obras do passado, é uma autora chamada Susan Stewart, num livro chamado Bom Nome, que ela menciona que a nostalgia é vista como uma doença e a melancolia é o seu vestígio mais pungente. Então ele vai dizendo isso, está vendo um caráter doentio, né? E aí ele se pergunta, que é da obra, para o público. É evidente que quando os povos compôs a Bíblia comum se achavam em estado de normal excitação do espírito. Ele mesmo relatou em certos momentos que acudia o receio que nacionalmente houvesse algum serão. Os povos gostariam também ele ficando, né, no estado de esquizofrenia. No decurso da doença, tomou fortes doses de ópio, pode dizer que não foi da maioria, para a relação com o espectro visto em cena, até por isso. Ele se sentia envolto, segundo suas próprias expressões, ele disse. Mas ele não disse onde ele disse. E dele surgir na memória as impressões de passadas leituras que desafiguraram conceitos novos e originais. Por fim, em 1909, um crítico também no Rio de Janeiro vai capitular e vai dizer o seguinte: trabalhar nos corrigos do Anizete constantes, mais de 60 horas, a notícia da mesma, sem dúvida, o primeiro lugar, está a inspiração de suas melodias na qual se sustenta com o mesmo fogo, desde a introdução até a cena final. Das óperas baseadas no penúltimo, a Lucia é incontestavelmente uma das poucas que ainda soube trazer os tempos de hoje em que Wagner impera com a sua chamada melodia infinita, que já anos depois da novela estética musical. Mas isso prova simplesmente que a melodia é uma obra-prima, um pavor de arte que viverá na terra dos juventudes. Agora já não é em velho. Achei 3 imagens relativas à melodia das cantoras que viveram nessa circulação do Brasil naquele tempo. Augusta Cortese, ela estreou no Recife, São Paulo e Campinas, essa ópera, e aqui ela está sendo fotografada pelo fotógrafo que vivia em São Paulo, na época, com Augusto de Azevedo. Essa fotografia feita em albumina, tem uma técnica da época, no material, ela é de 1978. Nesse momento ela está em trânsito e ela deve ter sido fotografada justamente nessa passagem de São Paulo para Campinas. Uma coisa importante é reparar na expressão, né, que
de dubiedade, né, da sua situação mental. Luísa Tetrazzini, que vocês viram, né, há pouco que eu mencionei, aquela que no final a ópera era velha, estava tudo pobre, mas a gente esquece tudo, toda a letra cena aquela conta 1, né, representada em 1910, já na legenda, como a Terente Antiga. Isso aqui saiu de um livro que é uma publicação catálogo de discos de 1917, da Vitória Ópera. E aqui a gente já percebe que ela compõe a imagem, né, da Benite, mas virar uma melhor, que é o último da Benita Galicuti, uma cantora espanhola. Ela esteve no Brasil e cantou em várias cidades em 1912. E aqui aparece a arma do crime, o vestido sujo de sangue, que é uma expressão, né, não é de quem está fora de si, mas que não está nem compreendendo o seu movimento, o que ela está fazendo. Então, a gente percebe que esse processo, né, ele é um processo curioso, né, porque a recepção, ela muitas vezes mostra um conflito de crítica do público, mostra um amadurecimento da interpretação e, por algo muito interessante, não sabemos dizer, um retorno constante à obra da base, né, para criar novas aberturas interessantes do estilo. Eu ainda tenho que ter mais, né, críticas, ainda vou tentar sistematizar mais esses aspectos, que é só um resultado parcial da pesquisa, e ainda pretendo, né, trazer mais imagens que forem importantes. Agradeço a atenção de vocês, estou aberto para conversar com todos.